Então, muito bom dia, caros amigos, e apenas com a intenção de ajudar alguém que precisa, eu vou resolver esta questão e depois de seguida vou logo resolver esta que aqui está. Ora bem, na primeira questão é o seguinte: seja f de x igual f de x igual ao logaritmo neperiano de x menos 1. Isto é quando o x é maior que 1. X maior que 1 e n pertence a n. E n pertence a n. Quer-se então determinar o f' de x e verificar por indução que a derivada da ordem n é dada por menos 1 levantado a n menos 1, n menos 1 fatorial vezes x menos 1 levantado a menos n. Então, o que vou fazer é calcular o f' de x. O f' de x, e dado que é a derivada de um logaritmo, há de ser igual à derivada de x menos 1, que é 1, sobre x menos 1. Que eu vou dar, digamos, uma outra forma. Isto é o mesmo que ter x menos 1 levantado a menos 1. Vejamos aqui se isto coincide, não é, com esta fórmula que aqui foi colocada quando n é 1, o que significa a primeira derivada. Vejamos, então, aplicando aqui esta fórmula, digamos f de 1, entendendo-se por este 1, a primeira derivada, há de ser, de x, não é? Há de ser igual a menos 1 levantado a 1 menos 1, menos 1 levantado a 0 dá 1. Depois obteria 1 menos 1, que dá 0, o fatorial de 0 é 1, e finalmente vou obter x menos 1 levantado, quando n é 1, a menos 1. Portanto, isto está certo. Agora, por indução, eu vou admitir que isto que aqui está é válido para n. Ou seja, que o fn de x é precisamente igual, vou admitir, que é precisamente igual a menos 1, levantado a n menos 1, que multiplica por n menos 1 fatorial, que multiplica por x menos 1, levantado a menos n. E então agora vou mostrar que isto também é válido para n mais 1. Eu vou mostrar que isto é válido para n mais 1. Como é que eu vou fazer isto? Basta-me pegar aqui na derivada da ordem n, derivar mais uma vez, porque assim eu vou apanhar a derivada da ordem n mais 1 e comparar com isto que me é dado. É tão simples quanto isto. Portanto, eu vou derivar o fn de x uma vez. Quer dizer, vou fazer linha, não é? Isto é o mesmo que ter o fn mais 1, não é? Fn mais 1 de x. E, portanto, tomando aqui, digamos, a expressão do fn, e dado que tudo o que está até aqui é uma constante, porque não depende de x, portanto, a derivada há de ser menos 1, levantado a n menos 1, n menos 1 fatorial, vezes a derivada de x menos 1 levantado a menos n, que é menos n, x menos 1 levantado a menos n menos 1, vezes a derivada de x, e a derivada de x é precisamente 1. Portanto, eu agora vou comparar e vou dar, portanto, este é o resultado que cheguei, o mesmo formato do resultado que aqui está. O que, aliás, penso eu não ser difícil. Então, isto é o mesmo que ter, menos 1, levantado a n menos 1. Repare-se que tenho aqui menos n, este menos n pode ser escrito como menos 1, não é? Vezes n. Depois vou obter aqui n menos 1 fatorial, e finalmente vou obter x menos 1 levantado a menos n menos 1.
Agora é uma questão de contas. Isto é o mesmo que ter. Eu aqui posso dar a mesma base, somar os expoentes. Eu vou obter menos 1, não é? Levantado a n. Aqui repare-se que n que multiplica por n menos 1 fatorial é precisamente n fatorial. Dado que n fatorial é n menos 1 fatorial. E finalmente vou obter x menos 1 levantado a menos n menos 1. Menos n menos 1. Ora bem, agora tenho que comparar novamente. Como eu tenho ali a expressão do fn de x, e o fn de x é precisamente igual, segundo, portanto, o enunciado de problema, a menos 1 levantado a n menos 1, que multiplica por n menos 1 fatorial, n menos 1 fatorial, que multiplica por x levantado x menos 1 levantado a menos n, quero eu dizer, x menos 1 levantado a menos n. Portanto, isto significa, vou fixar aqui o resultado a que cheguei, isto significa precisamente que o f n mais 1, que se obtém facilmente, por substituição deste n por n mais 1, pelo que eu vou obter menos 1 levantado a n mais 1 menos 1 que dá n. Aqui este n substituindo outra vez por n mais 1, vou obter n mais 1 menos 1 que dá n fatorial, que multiplica por x menos 1, e este n que aqui está vai ser substituído por n mais 1, quer dizer, menos n mais 1, o que me vai dar precisamente menos n menos 1. Então aqui vou obter menos n menos 1. Repare-se então que isto que aqui está, é precisamente ao resultado que eu cheguei derivando a derivada de ordem n, que está aqui, aliás. Que está aqui, aliás, eu estava um bocadinho perdido agora, que está aqui. Repare-se que a derivada é igual. Tenho menos 1 levantado a n fatorial, x menos 1, levantado a menos n menos 1. Quer dizer, quando eu quero fazer uma prova por indução deste tipo, o que é que eu faço? Em primeiro lugar, faço a primeira derivada. Calculo sossegadamente a primeira derivada. Comparo depois a primeira derivada com o resultado geral que me é dado, substituindo n por 1. Depois o que é que eu faço? Vou admitir que isto que está é válido para n e vou demonstrar que é válido para n mais 1. Ou seja, eu vou pegar no fn, que está aqui, derivo nas calmas e chego a este resultado. Depois de chegar a este resultado, vou comparar com aquilo que me é dado, substituindo aqui o n por n mais 1. Então, se os resultados forem iguais, então eu fiz a prova por indução. Isto para a primeira questão. Nesta segunda questão, que é considerar a função f real de variável real x dada pela soma da série que eu vou aqui escrever, somatório com n a variar de 1 a infinito ao lado de menos 1 levantado a n, 3x menos 1 levantado a n sobre n. Eu, por exemplo, aqui, nesta série, eu vou-lhe dar um outro formato, talvez mais simples, que é o mesmo que ter somatório com n a começar em 1 até infinito. Aqui, repare-se, eu posso dar mesmo um expoente, né, e multiplicar as bases. Quando eu multiplico aqui as bases, o 3x menos 1 bem afetado o sinal menos 1, pelo que eu vou obter 1 menos 3x levantado a n sobre n. Agora estou um pouco preocupado em determinar o domínio de convergência, mas eu não vou determinar o domínio de convergência, vou só determinar o intervalo de convergência, porque eu sei que no intervalo de convergência a série de potências converge uniformemente e, portanto, isto significa-me precisamente que a derivada do somatório é igual ao somatório da derivada, é uma consequência. Portanto, eu só vou determinar o intervalo de convergência. E por isso eu vou aplicar aqui, por exemplo, o critério de D'Alembert, ou seja, o limite, quando n tende para mais infinito, do módulo
traço fração disto que eu aqui tenho substituindo n por n mais 1, ou seja, 1 menos 3x, não é? Levantado a n mais 1, sobre n mais 1, e agora um traço fração maior, onde eu coloco, isto aqui será o limite, digamos, do an mais 1 sobre o in. Neste caso o in não é bem um in, não é? É toda esta expressão, digamos. Eu poderia também calcular o raio de convergência, mas pronto, eu posso logo fazer assim. Então, isto aqui em denominador, vou obter 1 menos 3x levantado a n sobre n. Vou fazer estas contas calmamente. Isto é o limite quando n tende para mais infinito. E agora é uma questão de fazer as contas. 1 menos 3x levantado a n mais 1, que multiplica por este n, sobre 1 menos 3x levantado a n, que multiplica por n mais 1. Ora bem, eu quero que este limite exista, não é? Eu quero que este limite exista. Repare-se que a variável aqui é n. Então, se a variável é n, e continuando aqui com os cálculos para simplificar esta expressão que eu aqui tenho, o limite quando n tende para mais infinito, há de ser, disto que aqui está, posso dar a mesma base sobre 3 expoentes, pelo que eu vou obter 1 menos 3x levantado a n mais 1 menos n, o que dá apenas 1 menos 3x, vezes n sobre n mais 1. Ora, n é um número natural, não é? Começa em 1. E, portanto, este limite que aqui está, de n sobre n mais 1, é fácil de entender, quando n tende para mais infinito, que isto tende para 1. Este limite de 1 menos 3x, dado que 1 menos 3x é uma constante relativamente a n, este limite vai-me dar, isto aqui vai-me dar precisamente o módulo de 1 menos 3x. Mas eu quero, então, que a série dada seja convergente. Para ela ser convergente, isto terá que ser menor que 1. Então, isto vai-me significar precisamente que 1 menos 3x terá que ser menor que 1 e 1 menos 3x terá que ser, isto desenvolvendo módulo, que é fácil, penso eu, maior que menos 1. Ou seja, este 1 cancela com este 1 e irei obter menos 3x menor que 0 e este 1 pode ir para o outro lado, menos 3x maior que menos 2, ou seja, x maior que 0 e x menor que 2 terços. E, portanto, é fácil de entender que o intervalo de convergência é 0 aqui, aqui 2 terços, é o intervalo, digamos, aberto. Eu estou a falar só do intervalo de convergência, o intervalo aberto que vai entre 0 a 2 terços. E agora já sei que neste intervalo de convergência, esta série que está aqui, que é uma série de potências, converge uniformemente. Ora bem, se converge uniformemente, eu posso derivar, digamos, somatório. A derivada deste somatório há de ser a derivada disto que aqui está dentro. Então vamos lá ver o que é que sucede. Vamos olhar assim, talvez de uma outra maneira, talvez mais simples, não sei, para a série que nos é colocada. Eu vou pegar aqui na série que está colocada desta forma, que é o somatório com n a começar em 1 até infinito, e eu penso que era 1 menos 3x levantado a n, mas já vou confirmar, sobre n. E vejamos o que é que isto quer dizer. O que é que isto quer dizer? Deixa cá ver só se a série é a mesma. A série é a mesma. Sim, é a mesma. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Ora bem, quando n é 1, eu vou obter 1 menos 3x. Quando n é 2, eu vou obter 1 menos 3x ao quadrado sobre 2. Quando n é 3, eu vou obter 1 menos 3x ao cubo sobre 3, mais etc, etc, etc. Portanto, derivando membro, derivando, portanto, esta soma, porque aí para derivar a derivada da soma é a derivada de cada um, é a soma das derivadas. Isto quer dizer que, então, este somatório que aqui está, com n a variar de 1 a infinito, de 1 menos 3x levantado a n
sobre n, e portanto a derivada do somatório assim, e dado que esta série converge uniformemente no seu intervalo de convergência, eu posso pôr aqui derivada. Então, isto é o mesmo que ter, digamos, a derivada de cada um destes termos. Para o primeiro vou obter menos 3. Para o segundo é evidente que eu vou obter este 1 meio aqui é uma constante, 1 meio vezes 2 vezes 2, a derivada de uma potência, 2, 1, menos 3x, que multiplica precisamente por menos 3. Menos 3. Depois iria obter, para aqui, repare-se, 1/3 na mesma, não era? 3, 1 menos 3x, não é? Ao quadrado, e isto que multiplica precisamente por menos 3. Vamos dar uma disposição, mais etc, 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 e dando assim uma disposição melhor, isto é o mesmo que ter, digamos, menos 3, este 2 cancela com este 2, e eu vou obter menos 3, repare-se, 1 menos 3x, aqui novamente há um cancelamento, torna a obter menos 3, e vou obter 1 menos 3x ao quadrado, por aí adiante, né? Menos, etc. Repare-se que eu aqui poderei fazer uma coisa, é colocar talvez o menos 3 em evidência, pelo que eu iria obter 1 mais 1 menos 3x, mais 1 menos 3x ao quadrado, mais etc. por aí adiante. Mas note-se uma coisa, é que este 1 é o mesmo que ter 1 menos 3x, não é? 1 menos 3x levantado a 0. Depois vou ter aqui 1 menos 3x levantado a 1, 1 menos 3x ao quadrado, etc, etc. Repare-se que eu aqui tenho, digamos, a soma de infinitos termos, não é? de uma progressão geométrica. E porquê? Porque 1 menos 3x repare-se aqui, eu tenho 1 menos 3x levantado a 0, depois 1 menos 3x, quer dizer, eu estou sempre a multiplicar por 1 menos 3x. E também tenho a consciência, por aquilo que nós vimos, que 1 menos 3x em módulo é menor que 1, porque isto só é válido, digamos, aquilo que eu estou a fazer no intervalo de convergência. E, portanto, a soma disto que aqui está vai ser, digamos, o limite do SN, né? dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. E essa soma, quer dizer, esse limite é sempre igual ao primeiro termo, digamos, ao índice 1, sobre 1 menos a razão. Então eu posso escrever isto de outra forma, ou seja, menos 3, e já agora comecei esta fórmula, está a ser igual ao índice 1, que neste caso é 1, sobre 1 menos a razão, ou seja, 1 menos 3x. E agora é uma questão apenas de fazer aqui estas contas. Isto vai me dar menos 3, 1 sobre 1. Repare-se aqui, menos 1, menos dá mais 3x. Repare-se que este 1 cancela com este 1, pelo que eu vou obter, portanto aqui 0, e vou obter menos 3 em numerador sobre 3x. E é fácil de entender que isto dá-me menos 1 sobre x, conforme se queria mostrar. E, portanto, eu resolvi estes dois exercícios, tendo apenas como intenção ajudar alguém que precisa. E, portanto, muito bom dia, meus amigos, um bom fim de semana.